Pessoal, essa é a nossa aula dessa semana, tá? Referente ao quarto roteiro de atividades do segundo bimestre. Lembrando que a aula completa sobre esse tema vocês encontram no Centro de Mídia, no canal do Centro de Mídia no YouTube, ok? O tema da aula é os hebreus. E a habilidade trabalhada, identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o papel das leis em sua estruturação e organização. Sobre os hebreus, então, tá? Os hebreus atualmente são conhecidos como judeus, um povo que demonstrava ser muito diferente em alguns aspectos, né? Então, se a gente comparar com outros povos da antiguidade, os hebreus têm aí algumas diferenças significativas, né? A primeira e principal diferença aí, os hebreus eram monoteístas. O que significa isso? Acreditavam na existência de um único Deus, né? Enquanto as demais sociedades ali da antiguidade eram politeístas, né? Acreditavam em deuses. E os judeus acreditavam na existência de um único Deus, né? O livro sagrado, né, para os judeus é a Torá, né, que é o nosso Antigo Testamento hoje para as sociedades ocidentais, o Antigo Testamento da Bíblia, tá? Então, o Antigo Testamento é, historicamente falando, né, historiograficamente falando, uma fonte de pesquisa, né? Muitos dos conhecimentos construídos sobre o povo hebreu vêm da pesquisa no próprio Antigo Testamento, por ter narrativas sobre, né, o cotidiano, os costumes ali dessa sociedade. Outras fontes históricas além do Antigo Testamento são o sítio arqueológico de Jericó e os escritos do historiador da Antiguidade Flávio Josefo. A organização política e econômica dos hebreus, tá? Então, primeiro aí a trajetória, né? Os hebreus, eles são originalmente aí dessa região de Ur, né, na Caldeia. E aí, a partir do momento em que Deus teria falado com Abraão ali, Abraão sai dessa região de Ur e o destino é a terra prometida, que é Canaã, né? Então, ó, as características, né? Eram seminômades, trabalhando essencialmente com pastoreio. Viviam em comunidades pastoris lideradas por patriarcas. O Rio Jordão, né, que é algo que aparece bastante nas narrativas bíblicas, e aí a gente já conhece a importância dos rios para o desenvolvimento das sociedades, né? A gente já viu anteriormente a importância do Rio Nilo, do Rio Eufrates e Tigres, então o rio ele é fundamental para o desenvolvimento dessas sociedades. Então, o Rio Jordão ele vai permitir a sedentarização, né, dessa sociedade com a prática da agricultura, a exemplo das sociedades que a gente viu anteriormente. Só que isso vai durar o quê? Cerca de 100 anos. Por quê? Porque o Rio Jordão, diferente do Rio Nilo, ele era um rio pequeno, né, de pequeno porte. E com o tempo ele não deu conta disso tudo. Ele vai apresentar problemas e isso vai afetar o quê? O sustento da população. E aí essa população precisa procurar um novo local para se desenvolver, porque naquela região ali já não era mais possível. Na busca desse novo local, né, a gente vai ter o quê? A ida dos hebreus para o Egito. Então, os hebreus migram para o Egito após um período de seca do Rio Jordão, por volta do ano 1700 a.C. E aí, eles vão chegar no Egito, naqueles períodos que a gente viu quando a gente falou de Egito, conhecidos como períodos intermediários. Aí a gente falou que a característica principal do período intermediário, a gente não tinha a presença de um faraó, de um poder centralizado, né? Então, os hebreus, eles chegam ali nessa região, né, do Egito, nesse período, né, durante a ocupação ali dos Hicsos na região. E aí, em 1550 a.C., esses Hicsos são expulsos, né? A gente vai ter aí a formação de um novo governo centralizado na figura de um faraó. Os Hicsos são expulsos. E os hebreus que ali estavam inicialmente pacificamente, eles passam a ser escravizados, né? Então, eles vão passar aí por um período de escravidão no Egito. E aí, a gente vai até a questão do êxodo, né? O que é o êxodo? É a saída dos hebreus do Egito. Então, né, segundo o próprio relato bíblico, Moisés lidera toda a população ali hebreia, né? Moisés, que já tinha sido criado como membro da família do faraó e tudo mais, ele vai pegar o povo, tirar o povo do Egito e reconduzir para a região da Palestina, né, da Terra Prometida, que é o que a gente viu aqui no mapa, né, Canaã, a Terra Prometida. Então, a ideia do Moisés era tirar essa população do Egito de volta lá para a região da Palestina, de onde, né, eles teriam saído.
E isso vai durar 40 anos, né? Que é aquela trajetória de 40 anos no deserto em busca da terra prometida. E aí, ó, durante a viagem, Moisés recebeu diretamente de Deus a revelação registrada nas tábuas da lei, que a gente vai analisar na sequência, tá? O que são essas revelações? Os 10 mandamentos, que é algo bastante conhecido pela gente também, né? Como uma sociedade predominantemente cristã, são influências, né, dessa sociedade hebreia na nossa sociedade. Então, os 10 mandamentos, né, estão aqui bem enumerados. É importante a gente lembrar o seguinte, os 10 mandamentos, eles são também um código religioso, né, eles estão baseados na religião. Então, quando a gente pega aqui o primeiro mandamento, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, é um mandamento de ordem totalmente religiosa, né? Mas também ele é moral e ético. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, não matar, né? Não furtar, não tá ligado exclusivamente à religião, né? Também tem essa característica de moral e ética. Na sequência aqui, ó, a organização do povo hebreu em 12 tribos, né? Eles são divididos em 12 tribos para combater e expulsar os filisteus e cananeus da Palestina, né? Lembrando que quando eles voltam para a terra deles, alguém já está morando ali, né? A terra não ficou parada esperando eles voltarem. Então, eles precisam chegar ali e expulsar quem está ali para que eles pudessem reconquistar o local, a terra deles, né? Então, ó, cada uma das tribos era liderada por um juiz que acumulava poderes políticos e militares, tá? E tem exemplo aí de alguns juízes, né? Josué, Sansão, Samuel, entre outros. Sobre esse período, né, em que essas tribos eram governadas por esses juízes, a gente pode destacar esse período como período de muitos conflitos. Durante a liderança de um juiz, a unidade era mantida. Então, enquanto o juiz estava vivo, estava tudo certinho, organizadinho ali. Quando o juiz morria, a desorganização social já reinava, né? Eles acabavam se casando, se misturando com os filisteus ali, e aí até colocar ordem naquilo tudo de novo era bem confuso. Até que a gente vai ter a centralização política, né? A criação aí de uma monarquia, a existência de um rei. E aí tem destacado, né, os 3 reis aí, né, Saul, depois Davi e depois Salomão. E aí na sequência a gente tem, né, o reino de Salomão, ele é bastante conhecido como um reino de extrema riqueza, né, de muitas conquistas, ostentação e tudo mais. Alguns historiadores não concordam com isso, outros sim. Mas só para a gente ter uma ideia, né, toda essa questão aqui, a gente tem uma reprodução gráfica aqui do que teria sido o Templo de Salomão, né? Só para a gente conseguir entender a grandiosidade disso tudo, ok? A divisão dos hebreus, né? Então, assim, após o governo, né, de Salomão, a gente vai ter a divisão dos hebreus em tribo do sul e tribo do norte, né? Então, aquele povo que era único vai ser dividido. E aí a gente vai ter alguns outros problemas, né, nessa trajetória aí dos hebreus. Então, ó, em 1539, os persas conquistaram a Babilônia e liberaram os hebreus do cativeiro. E depois ocorreram sucessivas invasões e conquistas com a presença dos romanos, tá? Então, assim, eles vão ser conquistados pela Babilônia, vão ser levados como escravos e aí depois eles vão ser libertados. Só que aí a gente já tem a presença dos romanos, né, que a gente vai ver na sequência aí, ó. Com essa presença dos romanos, a gente vai ter a diáspora judaica, né? Os hebreus, eles vão ser dispersados por todo mundo. Então, eles vão deixar de ter uma terra específica deles, né? Depois de serem conquistados pelos assírios, pelos babilônicos, né? A gente vai ter o reino do sul e do norte aí sendo conquistados. Depois, a presença dos romanos. E aí, sim, eles vão perder a terra em si. Eles não têm mais um local, um território, e aí eles vão ser espalhados por todo mundo. Os hebreus continuam a existir, no entanto, eles não têm mais um território deles, tá? E aí, como que eles se mantêm como uma população, como uma sociedade? Através do monoteísmo ético. Então, eles vão se manter fiéis e obedientes aos costumes, à cultura e os valores deles. Então, é muito comum, por exemplo, que judeus não se casem com outras pessoas que não sejam judias, né? Como uma tentativa, o quê? De manter os costumes. Então, apesar de não terem um território próprio, né, eles se mantêm fiéis aos costumes para que o povo hebreu continuasse a existir, né, não desaparecesse.
E aí, após a Segunda Guerra Mundial, né, que a gente viu no ano passado, o Holocausto e toda a morte de 6 milhões de judeus, né, toda a ideia ali do nazismo de exterminar os judeus e tudo mais, logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU vai criar em 1947 o Estado de Israel, né? Então vai ser criado um Estado de Israel para que esses hebreus, esses judeus pudessem voltar para a região deles. Só que mais uma vez, a região estava ocupada por outros povos, né? Esse território não ficou lá parado esse tempo todo esperando eles voltarem. Então, o que acaba acontecendo, né? Com a criação desse Estado de Israel, a população que já estava ali, né, quando a ONU chega e cria um Estado no meio de uma região que já era ocupada, isso vai gerar muitos problemas, né, porque os israelitas, eles vão entender que o território deles é muito maior do que o que é criado pela ONU, né, o território original era muito maior do que isso, e os palestinos que estão na região vão entender que não, que aquele território é deles, não é de direito mais de Israel. E isso vai gerar conflitos que são os conflitos que a gente tem hoje no Oriente Médio, tem há muito tempo, tem até hoje, são problemas longe de qualquer solução, né? Exatamente por todas essas questões aí, ok?